Boa tarde. E aí, já almoçaram? Então, a gente vai voltar aqui com o nosso conteúdo, tá? Agora um conteúdo um pouco técnico, né? Relacionado às normas da BNT, tá? Vocês estão vendo a tela do meu computador, né? E eu vou tentar mostrar para vocês algumas das normas, tá, da BNT, né, que a gente precisa estar utilizando nos nossos trabalhos acadêmicos. Bom, qual que é a primeira coisa que eu gosto de fazer quando eu vou formatar um trabalho, né? Adequar as normas. Primeira coisa já é configurar a página, né? Então eu venho aqui, ó, no layout da página, configurar a página, e aí eu já vou colocar, né, nas páginas margem superior 3 cm, esquerda 3 cm, inferior 2 cm e direita 2 cm também, tá? Então já é a primeira configuração que eu vou fazer, é essa, né? Essa e também a fonte. Eu posso estar usando Arial ou Times, tá? Lembrando que se eu usar uma, eu tenho que padronizar. Eu vou utilizar ela em todo o trabalho, tá? Se eu usar Arial, né, neste trabalho, eu vou ter que usar até o final do trabalho, eu vou ter que usar Arial. Se eu usar Times New Roman, é Times New Roman que eu vou ter que estar utilizando. Eu não posso utilizar uma fonte na introdução e a outra depois. Lembrando que para o trabalho acadêmico, segundo as normas da BNT, são só essas duas fontes, tá? Isso não impede que a revista para a qual você vai mandar depois o seu artigo científico exija outra configuração, tá, de fonte. Mas as fontes são essas: Arial Times 12, né? 12. Título 14, tá? O restante é 12. E configurar a página para as margens superior e inferior 3 cm e direita, tá? Aliás, superior e esquerda 3 cm e inferior e direita 2 cm. Então, formato paisagem, retrato, lógico, tá? Não é paisagem, né? Então, tem que prestar atenção nesses detalhes, né? Títulos principais 14, os demais 12 e nem caixa alta, né, no título, tá? Então essas são as básicas mesmo, das configurações principais que eu já faço quando eu já entro no Word, né, para começar a digitar, né, eu começar já a formatar o meu trabalho, né? Esse manualzinho aqui foi eu mesmo que elaborei, foi tendo em vista que a maioria dos alunos tinham dificuldade, não sabiam onde recorrer, mas vocês encontram vários outros manuais, tá, na internet, em sites, né? Em livros também, né? Que tem muitas normas da BNT neste livro aqui, tá? Que ensina a padronizar e a formatar trabalhos acadêmicos, né? Então você pode encontrar em outros manuais também, né? Eu fiz assim porque eu achei que ficaria resumido, ficaria melhor. Então logo de início eu já coloquei aqui as primeiras regrinhas, tá? As mais importantes, né? Mais importantes, tá? Fonte Time New Roman Arial, podendo optar entre as duas, porém tem que predominar apenas uma no trabalho, é o que a gente falou. Tamanho da fonte 12 em todo o corpo textual, né? Com as seguintes observações: título 14, negrita e caixa alta. Caixa alta é letra maiúscula, né? Então tá bem exemplificado aqui. Subtítulo com tamanho 12, negrito, apenas as letras iniciais maiúsculas, tá? Apenas, né, as letras iniciais maiúsculas, né? Tópicos e outros itens incluídos após o subtítulo devem vir precedido apenas da primeira letra inicial maiúscula e todo em negrito. É isso daqui, gente, tá? Observação: não se utiliza da pontuação com ponto final em virtude da não necessidade, tá? Então não precisa de, depois do título, colocar ponto final, não há necessidade. Aqui tem as margens que eu já falei para vocês, padronizadas, superior 3
esquerda 3, no inferior 2, direita 2. O espaçamento entre linhas 1,5 cm, tá? Para o corpo textual, né? Para o corpo textual. E espaçamento simples para citações diretas longas, aquelas citações que vai vir recuada no cantinho, tá? Aqueles textos que vem deslocado, separado, tá? Então, o espaçamento lá é 1, né? Igual, aqui a gente não tem citação, mas aqui para vocês verem, aqui, a gente tem uma citação aqui, exemplo, ó. Então, o espaçamento entre a linha de cima e a linha de baixo é 1, tá? Na citação direta longa, que é essa citação aqui. Então, voltando. O acadêmico deve estar atento para não haver espaçamento após o parágrafo ou antes dele. Caso haja, os mesmos devem ser removidos. A única exceção, agora a gente está falando de espaçamento entre parágrafos, tá? A única exceção aqui é o espaçamento de 2 centímetros a 3 centímetros no deslocamento de citação. Aí a gente já está falando desse espaçamento aqui, ó. Tá? Entre a citação e o corpo textual. O deslocamento, tá? O deslocamento aqui pode ser até 4 centímetros. Parágrafos e recuo. É aquele recuo que a gente estava falando, ó. Tá? O recuo do parágrafo a partir do alinhamento à esquerda deve ser 1,5 cm. Quando você começa o parágrafo do corpo textual normal. Então é 1,5, tá? 1,5 centímetro. Agora já o recuo de citação, né? De citação longa, cabe um recuo de 4 a 8 centímetros a partir do alinhamento da esquerda, mais usado 4 centímetros. É isso daqui, ó. Tá? Aqui a gente tem uma citação longa, foi utilizado 4 centímetros de recuo, tá? Podendo ser utilizado até 8, né? O mais usual é 4. Isso é para demonstrar também que é uma citação, né? É uma forma de identificar mais fácil a citação. Continuando, aos títulos e subtítulos, quando enumerados não se aplica recuo. Então não precisa colocar recuo de parágrafo nos subtítulos. Numeração e paginação. As páginas devem ser enumeradas a contar da página 0, sendo que nas introduções de trabalhos e capítulos de livros a numeração não deve aparecer, porém a página deve ser contada. Pessoal, na introdução, tá? Introdução, capa de trabalho, a numeração não deve aparecer, mas ela deve ser contada. Porém a capa, né, um dos primeiros itens do elemento pré-textual, ela deve ser contabilizada como 0, tá? E não deve aparecer, mas ela deve ser contada como 0, tá? Porque a numeração correta das páginas começa no 0 e não no 1, igual muitas pessoas pensam. Então, tem aqui a sequência numérica dos títulos, né? Tem muita gente que ainda não sabe fazer isso daqui, né? Quando você começa um título aí, você vai criar subtítulos que você vai desdobrar aquele assunto, aquele tema, não sabe como fazer, então aqui tem dicas, tá? De como tá procedendo, tá? É né? 1 ponto título, 1.1, né? Para o subtítulo, 1.1.1 para tópicos do texto, tá? 1.1.1.1 para subtópicos do texto, né? E aí você também pode fazer, né, subtópicos do subtítulo do texto, né? E dependendo do capítulo, do item, né, você pode criar até mais, ficando assim, ó, igual esse último aqui, ó, né? Subtítulo do texto 3.1.2, tópicos do texto 3.1.2.1, subtópicos do texto. Então, porque tem a questão dos intertítulos, né? Então vai depender do seu trabalho, do tema e da sua subdivisão que você vai estar fazendo aí, tá? Alinhamento do texto. O texto precisa estar justificado, tá? O que é justificado? É isso daqui, ó. Tá, ó. Recuo de 1,5 do espaçamento, ele vem até aqui, tá? Alinhadinho, tá?
Daqui até aqui, ó, a margem, tá? Vem de um lado até no outro na margem, retinho, ó. Isso é justificado, né? Isso a gente coloca aqui, ó. Tá vendo? Já tá até selecionado, justificado. Justificado, centralizado, alinhado à direita, alinhado à esquerda, né? Você só seleciona e clica aqui, tá? Justificado. Agora, como citar, tá? Citar é um recurso, igual eu já foi falado para vocês, para abrir diálogos e fundamentar o seu texto, né? Para evitar o plágio, a gente utiliza da citação. Então, assim, é com esse recurso da citação que a gente vai fundamentar as ideias, né? As teses, tá? E os argumentos, as ideias, então, através da citação. Como que a gente referencia, tá? A gente só copia, né, o texto pronto? Não, a gente tem que, além de copiar, a gente tem que dar os créditos ao autor, tá? A gente pode copiar o bom, é igual tá escrito aqui, né? Copiar o bom não é feio. O feio é você copiar e não dar o crédito a quem escreveu, isso é feio. Então, desde que você cite a fonte, tá? Você pode estar fazendo uma citação, você pode estar citando, dando crédito ao autor. Se é interessante, se é pertinente a ideia dele, né? Se é bom, você deve copiar, tá? E utilizar como citação. Então, assim, existem formas, tá? De você fazer uma boa citação, tá? Tem exemplos, né, de citações direta e indireta. Citação direta é quando você vai copiar do jeito que o autor escreveu, tá? Transcrição textual fiel de parte de um conteúdo. Quando você escreve igual tá lá no texto, você escreve no seu trabalho igual tá lá. Então, se é dentro do corpo textual, você tem que colocar entre aspas, é uma citação direta curta. E se é aqui igual aqui, ó, dentro do texto, né, você tem que colocar entre aspas o sobrenome do autor no final. E se é um texto grande, né, você tem que fazer uma citação direta longa, com mais de 3 linhas. E você tem que deslocar. Colocar o recuo de parágrafo de 4 centímetros a 8, padronizar. Espaçamento entre linhas de 1 centímetro, tá? E justificar ainda alinhado à direita. Tá? Não, justificar somente, tá? Ele vai ficar mais à direita. É normal. Tá? Então essa citação longa. A citação curta, ela fica no corpo textual, né? Aqui tem outro exemplo, entre aspas, e fica no meio do parágrafo. Citação longa, ela é deslocada, ela é separada, tá? Tem também a citação indireta. O que é a citação indireta? É quando você escreve, né, as ideias do autor, tá? Você não escreve igual está no texto, mas você copia as ideias do autor. E aí você deve fazer citação, tá? Essa chama-se citação direta. É como se você estivesse fazendo uma paráfrase, né? Escrito com outras palavras a ideia do autor, né? Com totalmente outras palavras, tá? Porque se eu trocar uma palavra ou outra, aí pode acontecer de ser plágio. A gente já falou do plágio mosaico. Então, quando você copia as ideias, né, aí é uma citação direta. E de todo jeito você coloca no final o sobrenome do autor, nem o ano da obra, tá? A citação direta não necessariamente necessita da página. Por quê? Porque de repente é o entendimento, a ideia dele que você tem, você lê, ó, já faz um tempinho, né? Você nem vai lembrar mais que página tá, mas você sabe que essa ideia é dele. Então você só coloca o sobrenome dele e o ano do livro, que você sabe qual livro que foi, né? Agora, se não souber o livro, aí não tem como. Aí tem que ler novamente, né, até encontrar a fonte, tá? Então, a gente tem aqui exemplos de chamadas. Chamadas é quando a gente coloca o sobrenome do autor, tá? Então, a gente pode colocar no final, igual tá aqui no exemplo de chamada 1, ó, sobrenome, ano e página. Citação direta, curta, tem que ter a página, porque você copiou o texto na íntegra, tá? Chamada 2, o sobrenome já vem no início, você já colocou o autor no meio do diálogo, né? Segundo Brandão, aí você só coloca o ano e a página entre parênteses e o trecho copiado. Exemplo de chamada 3, você coloca só o sobrenome, né? O ano e a página de novo entre parênteses e o trecho entre aspas, tá? Inclusive que era para estar justificado, ó, tá vendo que não tá? Tem que estar alinhado aqui, ó. Tá igual aqui, igual os outros de cima.
Exemplo de chamada 4, né? De acordo com o Brandão, ano e página, tem que colocar a página também porque é uma transcrição fiel do texto. Exemplo de chamada 5, tá? Você pode colocar desse jeito também, Ver Brandão 2004, tá? Caracteriza-se por um estado determinado de relações entre classes que compõem a comunidade em um determinado momento de sua história, né? Aqui ainda faltou a página, né? Tem que colocar a página, uma transcrição fiel, tá? E lembrando que, mas se de repente você escrever aqui o que você entendeu, tá? Se você escreve aqui o que você entendeu da fala de Brandão, aí você pode colocar só desse jeito. No finalzinho do parágrafo, ver Brandão e o ano. Eu particularmente gosto muito, tá, de fazer esse tipo de chamada aqui, porque a gente exercita mais a compreensão, exercita mais o entendimento, tá? Fazendo esse tipo de chamada. E evita de ficar fazendo muitos recortes, porque se você utilizar mais de 3 citações no seu trabalho, né, em uma página, eu acho feio, o trabalho fica feio esteticamente, fica parecendo recortes textuais, né? Então, para o trabalho não ficar feio, não ficar poluído visualmente, esteticamente falando, sugere-se no máximo as 3 citações, né, e no máximo uma citação direta longa deslocada, tá? Por página, porque não é bom ficar utilizando. Então eu prefiro fazer citação indireta, prefiro parafrasear, escrever um entendimento, e eu sei que aquela ideia é daquele autor, então no final do parágrafo eu só vou colocar ver sobrenome do autor e o ano, igual tá aqui, tá? Do exemplo de chamada 5. O exemplo de chamada 6 é quando é mais de um autor, tá? Ó, no caso aqui a gente tem um autor, né, Weaver e Semont, né? Um de 2002 e outro de 1993. Então, na maioria dos casos, gente, ano e página entre parênteses. Por que eu não coloquei o sobrenome do autor? Porque eu acoplei o autor ao diálogo. Então, quem que apontam? Semont e Weaver. Então, eles são sujeitos da oração. Eles não podem vir dentro do parênteses, porque eles são sujeitos da oração. Porém, a gente possui informações relevantes, como o ano da obra deles e a página. Então, a gente tem que colocar as informações entre parênteses, tá? De repente, em alguns casos, você pode lançar também nota de rodapé aqui e colocar as credenciais do autor na nota de rodapé, tá? Mas não é necessário. Só se você só for citar ele uma única vez, você, de repente, quer fazer algum apontamento sobre ele, né? Aí você faz isso. Do contrário, você coloca aqui o ano, a página e referencia lá no final. Das citações a gente já falou, né? Olha aqui, no finalzinho, se é uma transcrição fiel, você tem que colocar o sobrenome, o ano e a página dentro dos parênteses, tá? No final da transcrição. Citação direta longa a gente já falou. Outra sugestão, questão de redação de texto, tá? Tentem não extrapolar o limite de 8 linhas cada parágrafo, tá? O ideal, não é que existe um ideal, mas é uma sugestão, né? Para ficar um trabalho bom, não ficar um trabalho que esgota, uma leitura que esgota, cansativa. São parágrafos de até 8 linhas, né? Entre 5 e 8 linhas. Menos de 8 linhas pode ficar insuficiente, mais de 8 linhas pode ficar períodos longos demais e cansativo para o leitor, tá? Tá lendo o trabalho de vocês. A gente pode utilizar o colchetes aqui para suprimir a informação na citação, tá? No início, no meio ou no fim da citação. A gente pode estar utilizando os colchetes de reticências. Porque de repente, uma informação só está daqui para frente. O que está antes não importa muito, não é muito interessante. Então eu vou estar colocando o colchete e as reticências, tá? Pode ser no início, no meio ou no fim. Isso é uma forma de suprimir, de supressão, tá? São termos desnecessários. Correção de palavras ou termos. Pessoal, isso daqui é interessante. Numa citação, principalmente porque nós utilizamos muitas citações antigas, né? De filósofos, de autores antigos, né? Quem é da área da pedagogia e
vai lembrar do que eu tô falando, né? De Piaget, né? Bakhtin, Searle, né? Existem tantos, né? Descartes, existem tantas outras pessoas que a gente pode estar citando. E aí esses textos, como eles foram escritos no passado, eles podem estar com falta de adequação ortográfica. O que é isso? Depois daquela época que eles foram escritos, já houve mudanças, reforma da ortografia oficial da língua portuguesa, tá? Então houve, né, reformas em diversos anos. A última foi em 2012, né, reforma ortográfica em 2012. Então várias coisas mudaram. E aí eu coloquei como exemplo para vocês. Uma palavra que a gente encontra muito é ideia com acento nas citações. Aí você pode corrigir. Você só coloca, você não muda a palavra, você não pode mudar o teor de uma citação, tá? Senão você vai estar sendo desleal com o autor, né? E não estará sendo fiel ao texto. Você pode colocar a palavra entre parênteses, entre colchetes, corrigindo-a, né? A letra que estiver errada, tá? A ortografia, no caso aqui é acentuação. Então eu vou tirar a acentuação e vou colocar entre colchetes para demonstrar que eu acrescentei, né, uma correção ortográfica, porque nos dias atuais ideia, né, por ser um ditongo, tá? Ele não tem mais acento agudo, não é, tá? Então é um detalhe, a gente pode estar corrigindo isso daqui sim. Só colocar entre colchetes e alterar a letra, tá? Citação de citação. Citação de citação, ela é uma ferramenta para vocês utilizarem em casos excepcionais. Por que eu falo em casos excepcionais? Olha, se nós formos pensar, por que eu vou citar uma citação que já foi citada, tá? Sendo que eu posso ir direto na fonte, né? Então, se você utilizar a citação demais no seu trabalho, dependendo do conteúdo do seu trabalho, sabendo que existem muitos estudos atuais relacionados ao seu trabalho, e você utilizou muito citação de citação, isso pode demonstrar e configurar preguiça acadêmica, tá? Porque isso vai demonstrar o quê? Que você teve preguiça de ir direto na fonte e preferiu utilizar uma citação já pronta de outro autor que citou ela, né? Então, citação de citação é para vocês fazerem apenas em casos que as obras já não estão mais disponíveis. Sejam obras antigas, sejam obras que já caíram no domínio público, porém vocês não conseguem encontrá-las mais, tá? São obras que, de repente, livros que vocês não conseguem encontrá-las para comprar, né? Para adquirir, então aí você vai ter que utilizar uma citação de citação. De repente a informação é tão importante que você não pode deixar de utilizar. Aí você utiliza a citação de citação, tá? Poder utilizar, pode, mas evite, utilize pouco, tá? Somente nesses casos excepcionais. Eu não tenho acesso à fonte principal, a fonte principal não está à minha disposição, não tem como eu comprar o livro, eu não acho a obra, mas eu quero essa citação porque ela vai me ajudar no meu trabalho, então eu utilizo a citação de citação, tá? Então a gente tem um exemplo aqui de citação de citação, ó, tá? Do autor citado, né, por outro autor, tá? Fala que, então, olha, a citação desse autor, né, citado por Patel e Jain, tá, em 2008, ele vai dizer que a competência comunicativa não é absoluta. Isso depende de todos os participantes de quem coopera nesse processo. Tradução nossa. Tradução nossa é quando o texto está em outro idioma, né, e aí você vai traduzir ele para português, né, se você for o autor. Ou então você coloca, né, de quem que é a tradução, quando não for sua. Grifo. Olha, a gente, tá, nos nossos trabalhos acadêmicos, você pode estar utilizando o grifo, tá? O grifo, ele é uma forma de você chamar atenção para uma determinada palavra, um determinado termo, tá?
que você quer o que você quer focar, tá? Você quer enfatizar, né? Igual, por exemplo, uma palavra, termos em outros idiomas, eu tenho que colocar em itálico, tá? Porque demonstrar que aquilo é outro idioma, né? Então eu tenho que colocar em outra fonte, tá? Igual, por exemplo, que se eu vou escrever, nem que seja em latim, né? Ou em outro idioma, corpus, eu vou ter que colocar essa palavra corpus em itálico, tá? Segundo o manual de normas. Agora, se eu vou escrever corpus normal, aí não precisa na língua portuguesa, tá? E também quando eu quero enfatizar a palavra, quando eu quero chamar a atenção daquela palavra, em vez de nós colocarmos, né, aspas que a gente costuma colocar na fala verbal, você vai e enfatiza grifando, tá? E aí você coloca, né, grifo meu, grifo nosso, tá? No final, né, da palavra, se você quer enfatizar ela, né? Isso dentro da citação. No meio do seu corpo textual não precisa de você colocar grifo meu ou grifo nosso, tá? Porque já sabe que é seu, né? Dos termos em inglês dentro do corpo textual, sem ser na citação, também não precisa grifar, tá? Aliás, precisa grifar, não precisa colocar grifo meu, nem grifo nosso, tá? Mas essas palavras em outro idioma tem que estar itálico. Notas de rodapé, eu já comentei com vocês. As notas de rodapé elas são importantes porque podem trazer informações adicionais, informações complementares, tá? Pode trazer credenciais autorais dos autores, né? E de repente alguma explicação, alguma informação de algum evento, de algum simpósio que o trabalho foi apresentado, né? De algum capítulo que o trabalho foi publicado em algum livro, né? Para depois não constar como plágio. Então as notas de rodapé são muito importantes para esclarecer muita coisa do trabalho, tá? Sempre vai estar referenciando algo, ou no corpo textual, né? Ou fora dele, tá? Igual eu coloquei, pode explicar um termo, pode identificar um assunto, ou então pode referenciar alguma coisa, né, lá em cima, no corpo textual, na mesma página, ou então ele vai trazer uma informação relevante para a compreensão do texto. Esse rodapé é aqui embaixo, tá? Ele vem aqui embaixo, aqui, né? Então, pode-se utilizar letras ou números, né, para referenciar, tá? Quando você utilizar a sigla, você pode utilizar o significado das siglas entre parênteses, à frente delas. Pode colocar na nota de rodapé ou pode montar uma tabela no final, né, estabelecendo o significado das siglas. Ou se for de uma monografia, no início, na área de tabelas, tá? Referências de livro, tá? Primeiro, a gente tem que colocar o autor, né? O autor é o sobrenome do autor, sobrenome é o último nome, o último, tá? Sobrenome do autor, depois o nome e o codinome, né? Que é o restante. Então aqui, né? A gente tem Demo, que é o último nome, e Pedro. Metodologia do conhecimento científico, né? Que é o nome do livro, o nome da obra. A cidade em que ele foi publicado, São Paulo, a editora, Atlas, e o ano que foi publicado. Funciona dessa forma, essa é a ordem, tá? Quando tiver até 3 autores, devem ser separados por ponto e vírgula. Aqui, ó, e deve ser colocado por ordem alfabética, né? Por exemplo, ó, ponto vírgula. Vou colocar aqui Oliveira. Ele é o O, ele vem depois do D, então ele vem na frente. Oliveira, Jorge, Leite, Jorge, Leite, de, tá? Então, aqui quando é mais de um autor, né? Se você colocar, né, Jorge Leite ponto de também é aceito, tá? Tá certo também.
Então é por ordem alfabética quando é mais de um autor, né? E tem que ter o ponto vírgula, tá? Se não, é ponto final. Título, cidade de publicação, editor, ano de publicação. Olha só, aqui são 3 autores, ó. Costa, Cruz e Silva. Tá vendo que tá por ordem alfabética, ó? C-O, C-R, o R vem depois do O, né? E o S aqui que vem depois do C. Então, Costa, Cruz e Silva, 3 autores, né? Escreveram o universo. A edição tem que colocar também quando tem. A cidade de publicação, a editora Vênus e o ano, tá? Que foi publicado. É interessante que isso daqui, pessoal, é muito fácil. Tem muita gente que acha difícil, mas é muito fácil. A maioria dos livros, tá? A maioria dos livros já vem até com a referência bibliográfica pronta já praticamente. Você não tem trabalho, quase trabalho nenhum para montar. Ela já vem aqui na ficha catalográfica, tá? Eu não sei se vai dar para vocês verem aí. Deixa eu ver aqui no... Aí. Eu não sei se vai dar para vocês verem aí. Já vem logo aqui, ó, na ficha catalográfica, praticamente pronta, tá? Você só passa pro papel e acaba de reorganizar, tá? Então já vem aí, logo depois da capa, passa algumas folhas e você vai encontrar a ficha catalográfica, que é uma ficha de referência bibliográfica, né? Utilizada nas bibliotecas como forma de identificar e padronizar os livros, tá? A ordem dos livros. Então é muito fácil de montar essa referência bibliográfica. Só não pode esquecer de citar o autor lá, né, no texto. Você tem que citar o sobrenome e o ano lá e o sobrenome e o ano aqui também, tá? E aqui é mais completo. Lá você só cita o sobrenome, o ano e a página. Aqui você tem que citar o sobrenome, o nome do livro, tá? A edição, a cidade que foi publicada, a editora de publicação e o ano de publicação. Então aqui é mais completo, tá? Quando é autor repetido, eu só faço esse traço aqui, tá? Aí eu coloco normal, editor e o ano, porque já é repetição, né? Tá repetindo o mesmo autor. Eu fazendo isso daqui embaixo, né, desse autor aqui, tá? Do Maturana, eu já vou saber que essa obra aqui também é do Maturana, então não preciso digitar Maturana de novo, tá? Aqui já vai ensinar você como fazer referência de teses, dissertações e monografias. Muda pouca coisa, tá, pessoal? Não diferencia muito, né? Mas aqui, ó, já tem teu número de páginas, né? Tá? Dissertação, você tem que colocar a dissertação, né? De qual mestrado que foi, tá? Quantas páginas tem também. Jornal, né? Tem que colocar o nome do jornal, tá? Né? A cidade, o dia, o mês e o ano, né? Quando tem autor, tem que colocar também. Igual aqui, ó, artigo de jornal. Tem aqui, ó, tem autor, né? Fabrício. Então tem que estar colocando o nome. Gente, o título, tá? O título aqui, ó, o título dos livros, das obras, dos textos que vocês pesquisaram, tem que estar em itálico, tá? Em algumas universidades eles utilizam negrito, né, como a PUC e outros mais. Mas as normas da BNT adotada pela FAI, eu acredito, né, que não mudou, é o itálico, tá? Nas referências, no nome dos títulos das obras, né? Tanto a FAI quanto o EG, né, é o itálico, tá? Então sempre nos títulos tem que estar colocando aqui itálico, tá? Ele vai ficar, né, meio deslocado, inclinado pro lado. Quando ele estiver inclinado, ele tá itálico. Aqui de revista, mesma coisa, tá? Em alguns casos é interessante você colocar até o ISSN, tá? Que na verdade isso daqui é um código que mostra o registro, né, da revista, né, no meio científico, tá? É como se fosse o registro dela, né, da revista. Isso daqui conta para pontuação, né, no currículo Lattes, quando você consegue publicar em revistas científicas. Contem muito, tá? Artigo de revista, aqui no caso da Veja, ó, tem autor, né? Então eu vou colocar o sobrenome do autor, o nome do trabalho dele, que eu li, que eu pesquisei, né? O nome da revista, Veja, a cidade de publicação, o volume, o número, tá? O número, né, da edição, a página
e o mês e o ano de publicação, tá? Jurisdição aqui também ensina, tá? O título, especificação da legislação, número e data, ementa, dados da publicação. Aqui tem um exemplo também da Constituição de 88, tá? Começa com Brasil, Constituição, né, em 1988. Constituição da República Federativa do Brasil, porque é o título do livro, então tem que ter em itálico. Cidade de publicação, Brasília, né? Editora Senado, 1988. Mapas, também ensina como fazer referência de mapas, de disco, de CD, né? E outros, aqui também ensina, tá? De repente você consultou uma monografia no CD, então você pode estar fazendo referência dessa forma. Lembrando que aqui, se você assistiu, né, um vídeo, um filme, alguma coisa, é interessante você estar colocando os minutos, né? De quantos minutos é aquele vídeo, quantos minutos é aquele filme, tá? Aquele documentário. Então tem que estar colocando, né? Se for videocassete, né, se é VHS, etc, né? Hoje em dia não tem mais, né? Não tem mais isso, né? Então, e CD-ROM do mesmo jeito, né? Tem que estar sempre colocando, tá? Então aqui tem exemplos aqui, ó, de disquete, de CD, né? Almanac Abril, Enciclopédia Multimídia, edição Multimídia 2001, quarto, CD-ROM, né? Colocou o CD-ROM no final, tá? Internet é um dos que a gente mais utiliza junto com a referência bibliográfica, tá? É a referência da internet. A referência da internet, a gente funciona quase da mesma forma. A gente coloca o sobrenome do autor, o nome, o título do documento da web, tá? O título do trabalho contendo a fonte, né? Então você vai colocar o título em itálico, depois você vai colocar, né, o nome do site, né, que foi publicado, e disponível em. Aí você tem que colocar o link do site que você pesquisou e o dia do acesso, o mês e o ano do acesso. Por quê? Porque de repente você realizou uma pesquisa, tá? Você realizou essa pesquisa 2 anos atrás, né? E aí você tá indo para a banca 3 anos depois de você acessar as informações. Você tá indo para a banca e você colocou ela assim mesmo no seu trabalho, né? Se os seus orientadores, né, ou a banca examinadora for procurar esse conteúdo, né, e não achar e a página tiver saído do ar, você tem a garantir o argumento de que o acesso foi naquela época. Naquela época o site estava no ar, né? Se hoje não está no ar é porque atualmente, né, mudaram-se os tempos, a data, e provavelmente atualmente o site saiu do ar. Então, assim, é uma segurança que você vai ter, entendeu? Caso, né, o site tenha saído fora do ar, para você comprovar que você não inventou nada, né, você vai poder ter uma argumentação de que o site saiu fora do ar. Então você tem que colocar o dia que você acessou, o mês e o ano. Até mesmo porque, pessoal, nos sites existem muitas modificações, tá? Geralmente é acrescentado algum texto, é modificado alguma coisa, então é uma forma ali de você estar colocando que naquela época que você pesquisou estava daquele jeito, tá? Aqui tem outros exemplos dentro do site, tem que colocar o disponível em, tá? O link do site entre esses colchetes aqui, ó, aquele sinal de maior e menor, né? Tá? O dia do acesso, né, o mês e o ano. Filme aqui também tem, né, o exemplo, Bíblia também, né? Tá? Você vai colocar a Bíblia igual a Constituição, né? Você vai colocar Brasil, aqui você vai colocar a Bíblia, né? Língua, o título, tradução, versão, local, editor e ano. Né? Você não, na verdade, a gente não vai colocar lá, né, que Deus é o autor, tá? A gente vai colocar a Bíblia, né? Partes da Bíblia e a gente coloca, né? Aí a gente pode colocar, né, algum autor, né? O escrito pertence a alguém, né? Alguma passagem de alguém, aí pode estar colocando. Trabalhos acadêmicos, né? Que também ensina como você colocar. A instituição de ensino tem que colocar também o ano que você pesquisou, tá?
Bordas. Gente, as normas da BNT não prevê a utilização de bordas para a página. Então, vamos parar daquilo de ficar querendo colocar bonitinho, né? Tem gente que gosta de colocar bordas, é tudo isso que tem em volta, tá? Aqui, ó, que vai passar em volta do seu trabalho, ao lado das margens, né? Tem gente que gosta de ficar colocando florzinha, coloca um quadrado, alguma coisa, né? Que, quer ver? Vou colocar aqui um aqui pra vocês verem, por exemplo. Seria aqui, ó, borda de página, né? E aí escolheria uma e colocava, tá vendo? Fica meio bonitinho, fica, mas isso daqui não pode nas normas da BNT, tá? Não tem nada previsto, não pode colocar, tá? Tabelas, gráficos, interferências, estatísticas, tudo isso daqui você coloca no corpo textual, deslocado igual citação direta longa, tá? No meio do corpo. Geralmente que as suas tabelas, seus gráficos não podem ficar soltas. Geralmente você tem que ter comentado elas ou antes ou depois, ou antes e depois, tá? Ter discutido, não é pra nada ficar ali solto, tá? Agora detalhe, né? Para vocês que vão fazer artigos científicos, se mais na frente a intenção de vocês for publicar, algumas revistas podem exigir que essas tabelas de gráficos venham no final, todas juntas. Só porque você tem que numerá-las certinho, né? E colocar lá, inserir no lugar da tabela, inserir tabela, né? Tabela 2.1 aqui. Inserir o gráfico, né? 1.3 aqui. Então, aí você que vai ter que fazer essa comunicação jogando tudo no final. Mas isso é só se algum periódico pedir, né? Porque do contrário, o certo mesmo é no corpo do texto, tá? E ela fica assim no centro das discussões, né? E geralmente você discute ela não é para ficar solta, tá? Quando é um trabalho de monografia, TCC, você também tem que fazer um índice dessas tabelas lá no início, né? Igual o sumário. Você tem que fazer um índice das tabelas, né? Um índice para os gráficos também, para as inferências estatísticas, tá? Que tem exemplo de tabelas. No caso de vocês, artigo científico não precisa, né? Se tiver alguma tabela, já pode colocar direto no corpo textual, só não pode deixar solta, tá? Gráficos, tá? Tem exemplos também, aí você tem que discutir antes e depois. Esses gráficos aqui são fáceis de montar no Word, né? Em caso você precise ter alguma dificuldade, você conhece muita gente que domina muito informática no Word, é só pedir ajuda, isso daqui é coisa rápida e simples de fazer, tá? No próprio Word você faz esses gráficos, você só coloca os dados e pronto. O próprio Word já monta seus gráficos para você, tá? Aqui, o que eu falei, né? A questão dos símbolos, dos códigos, siglas, você também pode criar uma lista no início. Mas isso de monografias. No artigo a gente não vai fazer índice, a gente não vai fazer sumário, a gente não vai colocar índice de tabelas, de gráficos, de nada, tá? Não tem. Você já começa com o título, depois o nome dos autores, né? Seguido do resumo, do abstract e logo mais da introdução e o corpo textual inteiro, tá? Então, na verdade, nem necessidade de capa e folha de rosto precisa, né? No caso de vocês, é bom vocês fazerem a capa e a folha de rosto separado, porque vocês também vão entregar um trabalho de forma avaliativa, não para publicar, né? Mas de forma avaliativa, tá? Então, essas são as normas da BNT mais utilizadas, tá? Eu mandei para vocês no WhatsApp, vou estar mandando de novo, às vezes alguém perdeu. Deixe esse manualzinho salvo, que ele vai ajudar vocês em outros trabalhos futuros, tá? Não só para a FAI, como para outras instituições, né? E outros projetos, né, que vocês forem ter no futuro, tá? Porque todo trabalho acadêmico científico a gente tem que formatar de acordo com as normas da BNT, tem que padronizar, tá? Então guardem isso daqui porque ele é resumido, acredito que vai ajudar, tá? E sempre a gente tem que estar recorrendo a esse manual, porque a gente não vai lembrar disso daqui tudo, né? É um conhecimento
técnico que eu falei pra vocês. Então, como o próprio nome diz, manual. Se é manual, a gente tem que recorrer, tá? A gente tem que recorrer para estar formatando nosso trabalho, para estar organizando, tá? Certinho, né? Então, guardem ele, imprimem, não deixem só no computador, tá? E no mais é isso, galerinha. Eu vou deixar para vocês agora de atividade, tá? Na parte da tarde, para vocês já começarem um artigo científico de vocês, tá? Eu não vou passar fichamento daqueles artigos que eu pedi para vocês lerem, mas eu espero que vocês leiam. Espero que igual, né, uma colega comentou que ela disse que ela irá fazer umas anotações, né? Já deve ter feito algumas anotações, fazem porque é importante, né? Leiam o artigo, sublinhem o que acharem de importante, tá? E agora na parte da tarde eu quero que vocês pensem num tema, né? E mandem para mim, né, no WhatsApp, pode ser no privado ou pode ser no grupo, o tema que vocês escolheram, né? Se vão fazer o trabalho de grupo ou individual, tá? Mandem um tema que vocês escolheram de pesquisa, tá? Pensem até de tarde, realizem algumas leituras rápidas, né? E pensem mais ou menos já o que vocês vão pesquisar, tá? A parte da tarde hoje é para isso, tá? Para vocês já começarem a montar o tema de vocês e os objetivos. Então essa atividade é uma atividade que seria feita, né, na sala de aula, mas como nós estamos à distância devido à pandemia, né, espera-se de vocês a autonomia de vocês para realizarem, né, em casa, por conta própria, tá? E eu estou aqui no WhatsApp, estou online, né, até 5 horas com o horário de vocês. Pode realizar perguntas, pode comentar nos vídeos, pode acrescentar alguma coisa lá nos comentários, tá, dos vídeos. De repente tem alguma informação interessante que você queira acrescentar. Eu adoraria ler, tá? Porque nenhum conhecimento é pouco, todo conhecimento já vai estar somando, tá, para nós. Então, eu pensei, ontem eu pensei a gente ter um momento, né, de reunião, de conversas mesmo, até informal, né, no Google Meet, tá? Mas como algumas pessoas tinham que trabalhar hoje, eu achei um pouco inviável, né? Então, eu acabei deixando, né, e ficando com esses vídeos mesmos, tá? E aí eu vou deixar para vocês, né, por conta própria, né, qualquer coisa, me procurarem, comentarem os vídeos, né, dizer que eu estou à disposição. Quero dizer também que foi um prazer, tá, estar com vocês, apesar da distância. Lógico, a gente preferia estar de forma presencial, né, mas devido à situação que nós nos encontramos, não é possível, né, e vamos aí esperar dias melhores. Eu desejo que vocês tenham um ótimo trabalho de pesquisa, né? Que dê um bom artigo científico, que vocês publiquem, porque vão ajudar muito vocês. E o que eu desejo para vocês é isso, é sucesso, tá? Na carreira de vocês, né? Que essa é uma profissão muito linda, né? Ser professor é uma profissão muito honrosa. Então, o que eu desejo para vocês mesmo é sucesso, tá? E o que precisar pode contar. Porém, ainda não é uma despedida, tá? Eu vou marcar logo eu vou marcar a data para vocês entregarem o artigo científico de vocês. Então eu já adianto, né, que infelizmente nosso tempo é pouco, porque se trata de uma pós, né, e vocês também precisam do diploma logo, né, da especialização. Então, pra gente agilizar, a gente vai ter que correr um pouquinho contra o tempo, né? Então eu já vou estar vendo, né, lá para segunda-feira eu vou estar vendo provavelmente a data, tá? Da entrega dos artigos científicos. Eu já vou estar passando para vocês estarem se organizando, tá? Estabelecendo um cronograma para execução da pesquisa de vocês, né? E entrega, tá? Então, provavelmente segunda-feira eu já passo essas informações para vocês, tá? Tenham uma ótima tarde, né? Apesar do calor, e um ótimo final de semana, tá? E ótimo trabalho. Tudo de bom. Tchau, tchau.